Hoje, no Conjuntura Política, eu quero explicar como acontece a eleição para vereador ou vereadora nas câmaras municipais, porque o sistema eleitoral brasileiro é um tanto quanto complexo e nem sempre as pessoas entendem como acontecem as eleições. E aí acontece de ter um vereador, uma vereadora muito bem votado que não foi eleito, não foi eleita, e uma outra pessoa com menos votos que acabou sendo eleita. E as pessoas perguntam, como é que pode acontecer uma coisa assim? E eu vou explicar de uma maneira muito simples. A primeira, o nosso sistema eleitoral para o parlamento, seja para as câmaras municipais, para as assembleias legislativas ou para a Câmara Federal, tem um sistema que a gente chama de proporcional com lista aberta. O que significa isso? Significa que o eleitor, a eleitora, escolhe uma pessoa para votar. O eleitor, a eleitora vota num candidato ou numa candidata. Mas os votos sempre são computados por partido. Então, independente da pessoa, o eleitor votar numa pessoa, os votos vão ser somados a todos os candidatos e candidatas daquele mesmo partido. Eu vou dar alguns exemplos que ficaram famosos para a gente poder entender melhor isso. O caso mais famoso é o do Dr. Enéas, em 2002. O Dr. Enéas foi candidato a deputado federal por São Paulo em 2002 e teve 1.573.642 votos. Com isso, naquele ano, o PRONA, que era o partido dele, tinha direito a eleger 6 deputados federais. Então, era o Dr. Enéas e mais 5. E aí o que aconteceu? O último que foi eleito com 275 votos. O outro foi eleito com 382 votos. E qual é o problema dessa distorção? O problema é que, por exemplo, o Walter Barelli teve 105.995 votos no PSDB e não se elegeu. E o PSDB teve nesse ano mais 3 candidatos com mais de 100 mil votos que não se elegeram. E o Dr. Enéas, com seu mais de 1,5 milhão de votos, elegeu um cara com 275 votos. Esse é um tipo de distorção quando a gente tem uma pessoa muito bem votada num partido. Mas o que acontece geralmente é o contrário nas câmaras municipais. O que acontece nas câmaras municipais é que geralmente ninguém se elege sozinho. Eu vou dar um exemplo da Câmara Municipal de Jundiaí em 2016. Tem um caso muito clássico, que é o do vereador Paulo Malerba, que teve 3.215 votos e não se elegeu. Em compensação, o FOAS teve 1.568 votos e foi eleito. Como a gente explica isso? E eu vou tentar explicar. Em Jundiaí, em 2016, votaram 2.401, teve 241.707 votos válidos. Como Jundiaí tem 19 vagas para vereador ou vereadora, para cada vaga, o quociente eleitoral era de 10.669 votos. O que é o quociente eleitoral? É o quociente, ou seja, é o resultado da divisão do número de votos válidos pelo número de vagas. Então, 241.707 votos válidos em Jundiaí, dividido por 19 cadeiras, significa que cada cadeira vale 10.669 votos. Então, cada partido que tivesse 10 mil votos ia eleger um candidato. E o candidato mais bem votado na cidade, que foi o Gustavo Martinelli, teve 7.217 votos. Ou seja, nem o candidato mais bem votado teve sozinho os 10 mil votos. E como é que acontece essa conta para saber quem vai se eleger? Como eu tenho insistido, soma os votos de todo mundo no partido. Eu vou dar alguns exemplos ainda de Jundiaí. Em Jundiaí teve essa eleição coisas bastante interessantes. O PV de Jundiaí
teve 14.349 votos. Como assim? Somando os votos de todos os candidatos e candidatas do PV, deu 14.349 votos. Como precisava de 10 mil votos para eleger eles elegeram que foi o Leandro. O Leandro teve 4.331 votos e foi eleito. O Pastor de Lei, que foi o segundo mais bem votado do PV, teve 2.970 votos e não se elegeu. No PPS, o que aconteceu nessa mesma eleição? O PPS teve 14.520 votos, ou seja, 171 votos a mais do que o PV. Mas na sobra das vagas, o PPS teve direito a eleger 2 vereadores, que foi o Dr. Ligabó, com 4.036 votos, e o Paulo Sérgio, com 3.800 votos. Eles se elegeram com seus votos? Não. Elegeram-se com os votos de todos os candidatos, de todas as candidatas do PPS, porque o próximo teve 1.226 votos, e assim foi, somando os votos de todo mundo. O caso do PSDB é também bastante interessante. Como a gente viu, o Gustavo foi o mais bem votado da cidade, com pouco mais de 7 mil votos, mas é menos do que os 10 mil que precisaria para ter uma cadeira na Câmara Municipal. E o Foás foi eleito com 1.568 votos. Mas como é que ele pode ser eleito com esse 1.500 votos, se o Pastor de Lei com 2.900 não se elegeu? É porque no PSDB, a Ana Antonelli teve 1.481 votos e tinha vários candidatos e candidatas que somaram os seus votos para eleger esses vereadores. Inclusive, por exemplo, o Bispo Iraldo, que teve 587 votos, ou a Renata do Bar, que teve 345 votos. Esses votos todos se somaram para eleger a bancada do PSDB na Câmara Municipal de Jundiaí. Portanto, você vota numa pessoa, você vota num candidato, você vota numa candidata, mas sempre a contagem dos votos é feita por partido. Portanto, os votos de todos os candidatos, de todas as candidatas de um mesmo partido, sempre se somam. Isso significa que em Jundiaí, em 2016, quem votou na Renata do Bar, as 345 pessoas, ajudaram a eleger Alfauás Tarra. Tá certo que sem esses 345 votos, poderia não estar eleito. Então a gente tem que entender isso para poder fazer uma boa opção na Câmara Municipal. Nós vamos voltar a conversar sobre isso. Se você acha que isso ajudou, se você acha que ajuda a entender como é que funciona a eleição para a Câmara Municipal, compartilha com seus amigos, com as suas amigas, passa para frente, se inscreve no nosso canal Conjuntura Política e anota lá o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Um abraço.